Olá, meus amigos, de volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e hoje a gente vai entrar nas instruções dos espíritos, itens 11 e 12, o orgulho e a humildade. Como são itens bem grandes, hoje no estudo de hoje a gente vai falar do item 11, ficando o item 12 para o próximo vídeo. Na próxima gravação, a gente vai estudar então o item 12. E como eu sempre falo, né, a gente tá só aqui com o áudio dessa vez, mais uma vez estamos com áudio, mas lembrando sempre da importância de fazer a prece, a leitura de harmonização antes de começarmos os estudos, para que possamos estar bem harmonizados, fazendo essa quebra do cotidiano, da energia que às vezes a gente está vinculada a uma energia mais ansiosa ou preocupada, e esse é o momento que a gente tem para não só estudar, mas principalmente para estar em contato com a espiritualidade amiga e acalmar os nossos corações. É aquele momento da meditação, né? Onde a gente pode receber uma intuição, receber uma serenidade, uma aquietação nos nossos pensamentos que a gente está precisando para conseguir chegar numa solução melhor para algum problema que eventualmente a gente esteja passando. Então, começando aqui o nosso estudo, ele vai falar de orgulho e a humildade. Tanto o item 11 como o item 12, eles falam de orgulho e humildade. E esse capítulo, desde o início, a gente tem falado disso, né? E por que o orgulho e a humildade? Porque ele vai colocar essas duas coisas como antagônicas. A humildade, nós já sabemos, é aquela qualidade ao qual devemos nos esforçar para adquirir, onde nos reconhecemos aprendizes, eternos aprendizes, discípulos das mensagens de Deus, do que Jesus veio nos trazer. E o orgulho é o que não deixa com que a gente consiga se colocar na condição de aprendizes. Então, se eu sou orgulhosa demais, eu vou entender que eu sei tudo, ou que eu até não sei, mas eu sou tão orgulhosa que eu não vou pedir ajuda. Porque para mim isso é uma vergonha. Para mim isso é um motivo de fracasso. Então, seja porque eu acho que eu sei tudo, ou seja porque eu sei que eu não sei, mas eu não quero pedir ajuda, isso é o orgulho. E o orgulho, ele vai ser a causa de nós não conseguirmos praticar essa humildade. E se a gente não consegue praticar humildade, por extensão, não conseguimos praticar a caridade e não conseguimos fazer todas as outras coisas do bem que estão ligadas a isso, porque a máxima do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Por quê? Fora da caridade, de entender que precisamos ajudar o próximo e sempre nos ajudar também, não é só ajudar o próximo. Se a gente não consegue praticar isso, não conseguimos a salvação. Que salvação? Não conseguimos a salvação dos nossos problemas, a cura para os nossos problemas. Como eu falei hoje no início aqui, eu falei, vamos nos colocar em prece antes do estudo, porque esse momento a espiritualidade está conosco. Então é um momento que podemos receber uma intuição. E qual é a ligação com o estudo de hoje? Se a gente se coloca numa condição de que, eu não preciso de ajuda, eu já sei o que eu vou fazer, ou não é rezando que vai chegar uma intuição, não é fazendo esse estudo, não é estudando o espiritismo que eu vou melhorar. O que é isso? É orgulho.
Se a gente se coloca numa posição de orgulhosos, não vamos conseguir receber aquilo que necessitamos. É o pedir e obtereis, que também está aqui mais no finalzinho do Evangelho, né? O pedir e obtereis, ele é baseado na humildade. Eu tenho que pedir, mas eu tenho que considerar essa humildade para saber aquilo que eu mereço receber. Isso é muito comum. A pessoa pede e fala assim: ah, eu estou pedindo errado. Ah, eu estou pedindo e não recebo. Você está recebendo. Acontece que para você, acontece que você vai receber aquilo que precisa receber. É a velha história. Eu peço paciência, eu vou ganhar problemas, desafios para exercitar a minha paciência. Eu peço união na minha família, eu vou ganhar situações que me coloquem em dificuldade para que eu me una à minha família. As coisas não vêm como mágica, essa coisa do milagre, ela não existe. Então, para eu receber tudo isso, eu preciso ser o quê? Humilde. Eu preciso, quando eu peço paciência e recebo os desafios, eu preciso ser humilde, me colocar numa posição de humildade para falar assim: obrigada, Deus, por esse desafio que você está me dando. Ah, Cláudia, mas isso é muito difícil. É difícil. E é por isso que eu falo tanto que a gente precisa estudar, que a gente precisa observar, praticar o autoconhecimento, por ser difícil. Se fosse fácil, se fosse um passe de mágico, milagre, como muitas pessoas querem, a gente não estaria aqui falando tanto. Eu não estaria insistindo tanto nesses estudos com vocês. E eu mesma não estaria estudando, porque eu falo isso muito aqui nos vídeos, né? Agora nos áudios. Estudar, estar falando aqui com vocês, é uma forma também de eu aprender. Porque eu, principalmente, que estou passando aqui uma mensagem, eu tenho essa responsabilidade de tentar, pelo menos, praticar minha humildade. Porque é muito fácil eu falar para vocês que estão me ouvindo: ah, vocês têm que ser humildes, vocês têm que se colocar na condição de discípulos, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, mas eu tô só aqui falando, eu não tenho responsabilidade nenhuma. A minha responsabilidade é maior, porque eu estou me colocando numa condição de quem está passando a mensagem. Então, pessoal, o que ele vem falando nesse item 11 é mostrando esse contraponto dos orgulhosos e os humildes. Então, por exemplo, aqui, ó, no quarto parágrafo, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus os retira, o acusam de injustiça. Então, é como a gente estava falando o tempo todo até agora. Olha a necessidade de você ser humilde. Ser humilde também é reconhecer que os bens que a pessoa, né, o espírito recebe aqui enquanto encarnado, seja uma aparência legal, seja uma saúde, né? Quem de vocês aí não conhece aquela pessoa assim, poxa, fulano nunca fica doente, fulano tem uma boa imunidade, fulano está sempre de bem com a vida. Isso são benesses. É claro que tem a parcela, né, que eu quero dizer assim, tem a parte do espírito que ele foi responsável por conseguir isso, mas é uma benesse, é uma coisa boa dada por Deus para que nós sigamos o nosso caminho, né? Então, se tem espíritos encarnados com muita saúde, com muita beleza, com muita riqueza, com uma família maravilhosa, com um corpo perfeito, com isso e aquilo. Tudo isso é emprestado para que nós possamos cumprir o nosso propósito aqui na Terra e da melhor forma possível. Mas precisamos ter o quê? A humildade para reconhecer isso. E olhando para o nosso mundo, é isso que estamos vendo? Pessoas que já são muitas vezes perfeitas, perfeitas de aparência, de corpo, de pele, de dente, de nariz, de tudo. E o que essas pessoas estão fazendo? Se colocando em mesas de cirurgia plástica para ficar com uma aparência X, porque daquele jeito não tá bom. Então,
a pessoa ela está insatisfeita, ela não está tendo uma humildade de entender que essa é a aparência que eu preciso para cumprir o meu propósito aqui. E aí, pessoal, eu não estou trazendo uma discussão, então você acha que é errado fazer plástica, a pessoa não pode se melhorar. Eu falo sempre isso aqui. Não sou eu que vou falar o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui elucidando, eu estou aqui desenvolvendo o tema. O Kardec traz no Livro dos Espíritos que as mensagens divinas, que o que a gente deve fazer, né, de certo, está na nossa consciência. Então eu peço sempre para que você que esteja me ouvindo, você reflita. Você se pergunte: será que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso fazer a plástica? Será que eu preciso mentir para outra pessoa? Será que eu preciso reclamar da minha vida? Será que eu preciso ficar insatisfeita? Será que eu preciso ser orgulhosa e não aceitar a ajuda das pessoas e me achar superior? Não sou eu que vou dizer o que é certo e o que é errado. Eu apenas trago aqui a oportunidade de uma reflexão. Então, ele vem falando nesse trechinho isso, que muitas vezes essas pessoas que são agraciadas com dinheiro, com a beleza, com, né, coisas materiais, elas se não, como é que eu vou dizer? Elas muitas vezes vão ter esse emprestado e depois isso vai ser retirado delas e elas vão achar que é uma injustiça. E vão se valer disso para se achar melhores do que os outros. Não é isso que a gente vê? Pessoas com muito dinheiro hoje no nosso mundo achando que podem comprar inclusive outras pessoas. Será que isso está certo? De novo, trago a reflexão. Será que isso está certo? E essas pessoas estão fazendo isso muitas vezes se valendo de que depois que eu vou morrer vai acabar tudo. E eu é que mando aqui nessa cidade, eu é que mando nesse bairro, eu é que mando nessa empresa, eu é que mando. Então eu não tenho que respeitar ninguém. Eu não tenho que ligar para essa coisa de humildade, porque sou eu que mando e pronto. É o poder. E aí depois, quando essa pessoa desencarnar, esse espírito desencarnar, ele vai ter contato com a realidade, com o mundo espiritual, aonde ele vai ser apenas um espírito desencarnado, desprovido do seu dinheiro, desprovido da sua aparência, desprovido da sua família, tudo aquilo que dava o suporte para ele se sentir o rei, o majestoso, o poderoso, né? E aí, o que será que vai acontecer? Ó irrisão e cegueira, ele continua. Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribua nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Então, isso ele está trazendo até uma reflexão aqui agora, para sair desse orgulho que a gente fala assim, eu sou o melhor, eu não quero ajuda, né? Ele está trazendo uma reflexão no sentido de, dependendo da nossa capacidade de orgulho, a gente consegue até ter ideias de achar que tudo que acontece por nossa responsabilidade foi Deus que mandou. Isso também é um orgulho. Ah, não, a culpa não é minha, porque eu sou bom demais para fazer isso. Deus é que é injusto de estar tirando isso da minha vida. Deus é que é injusto de estar proporcionando isso. Então, é o que ele fala aqui, ó. Não atribua nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram, porque isso tudo é coisa da nossa cabeça. Não é o que Deus faria. E aí ele segue, né, pessoal? Depois vocês estão lendo aí, estão acompanhando comigo. Então ele segue falando do rico, né? Ó rico, enquanto dorme sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu. E aí vem de novo, né? Aquela discussão: ah, então será que eu devo dar tudo? É errado, eu ter dinheiro é errado. Não, não é errado. De novo, peço a vocês que reflitam sobre o assunto, mas será que eu preciso de todo esse dinheiro que eu tenho? No caso dessa pessoa aqui, que rica, né? No caso de todos aí que a gente sabe que tem determinada quantia,
Ou nós mesmos, né? Será que se a gente se avaliar, será que a gente precisa de tudo que a gente tem na nossa casa, na nossa família? Será que a gente não poderia dar um pouco do nosso para aquele que está passando por necessidade? Porque é interessante também, pessoal, esse rico, a gente pensa assim, mas ele está falando de um Bill Gates, ele está falando de uma pessoa muito rica, de um jogador de futebol. Às vezes nós podemos ser esses ricos, que estamos guardando uma quantia, estamos enchendo a nossa casa de coisas que não precisamos necessariamente, enquanto poderíamos ajudar aquela pessoa que está precisando. E aí ele continua, olha, a nobreza do sangue, dirás, a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o senhor e o do escravo, mostrando que nós somos praticamente personagens aqui na Terra, né? Temos condições diferenciadas? Claro que temos, aparências, profissões, famílias, tudo diferente. Mas a nossa essência, a nossa constituição é a mesma. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele, que também não hajas pedido esmola, que não pedirás a um dia esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Então temos que pensar no seguinte aqui ainda. Quem se te garante que o rico já não foi pobre? E mais, quem te garante que esse rico de hoje não pode ser o pobre de amanhã? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará. A morte é a única coisa que talvez iguale a todos nós, né? Como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ele te poderá ferir amanhã, hoje ou a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. E aí ele traz uma mensagem, né, falando aqui, orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos. Então, assim, agora que você é rico, você tá aí, todo orgulhoso, rico, intelectual, né, todas essas coisas, você tá aí, mas esqueceu do seu passado, esqueceu do que você era. E lembrando que isso pode acontecer tanto em relação a encarnações passadas, como em relação à mesma encarnação. Quantos casos a gente não conhece de pessoas que começaram pobres, vieram de família humilde e ficaram ricas, e aí se tornaram esses orgulhosos? Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais a elevardes. Depois ele continua aqui virando a página no meu evangelho, né? Não sei como é que é a sua edição aí que você está seguindo. Ele continua aqui, ó. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espere e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Isso a gente falou também muito lá na frente, no capítulo de Bem-aventurados os aflitos. Se você está acompanhando aí nosso estudo, você já passou por ele, se não, pode voltar lá na playlist, que fala muito sobre isso, né? Os aflitos de agora, lá na frente eles vão encontrar recompensa. Eles, nós, né? Nós somos todos esses aflitos. Vamos encontrar a recompensa, porque o sofrimento de agora é educativo. Então ele fala aqui, né, dessa situação dessa mãe que está numa pobreza, como se fosse uma prova que você está passando, como se ele falasse isso, né? É uma prova que você está passando. Aproveite da melhor forma, aproveite com resignação, com resiliência, porque a felicidade não é deste mundo. E continua aqui mais embaixo. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? Gente, essa pergunta, sim, Jesus precisaria voltar muitas vezes. Mas eu ainda pergunto, será que se ele voltasse agora, ia adiantar alguma coisa? Ou ele ia ser crucificado, como foi há 2000 anos atrás, né? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração?
E quem sabe, ó homens, se o não regeneraríeis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça? Chamar-lhe-íeis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho do Gólgota. E aí agora ele vem chamando atenção, porque essa mensagem dos espíritos, elas são de espíritos desencarnados que estiveram aqui na Terra passando pelo que nós estamos passando, e eles vêm sempre no final fazendo um apelo, né? Fazendo um convite, fazendo um apelo, e às vezes vem brigando mesmo, assim, como se fosse assim, ah, meu Deus, eu já passei por isso, eu não queria que ele passasse. Então eles ficam meio, a gente percebe um tom quase que de desespero, né? Para que a gente não repita os mesmos erros que eles repetiram. Então ele fala: Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Eu estou lendo um livro, eu depois quero até fazer um estudo só sobre ele, que chama Reforma Íntima Sem Martírio. E esse livro, ele é muito bom porque ele vai dando uma paz no sentido do processo da reforma íntima mesmo, que é pouco a pouco, né? E no livro fala que nós estamos a caminho da perfeição. Estamos mudando aos pouquinhos, não é da noite para o dia, mas que aconteça, né? Não é porque não vai ser rápido que a gente fala assim, ah, então deixa para lá. É aos pouquinhos. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Eu acabei de ouvir agora, estava vendo um programa na televisão e no final alguém falou: a gente está vendo um monte de cristão, só que todos não praticantes, porque a pessoa é cristão de falar, é cristão de ir para a igreja, é cristão de ir para uma instituição religiosa, né? Não só a igreja, mas na hora de mexer na sua evolução moral, a pessoa tem dificuldade. E é esse convite que ele faz. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele nos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhas deposto, volvendo ao bem, à caridade e à fraternidade. Essa família somos todos nós, né, pessoal? Somos todos nós já harmonizados no bem. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. É o que falamos também muitas vezes sobre o mundo de regeneração. Ah, mas como é que isso vai acontecer? Porque vai acontecer quando? Tem muita especulação em torno disso. E o que sabemos é que o planeta, ele é resultado dos espíritos que ali estão. Não vai acontecer um boom e de repente o planeta, ops, virou regeneração. Não. Simplesmente, quando todas as pessoas, os espíritos, estiverem regenerados, esse mundo será de regeneração. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos, em outras palavras, se a gente não praticar humildade, os espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons ensinamentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. E aí a mensagem de esperança, né? Voltai para Deus vosso Pai, a todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade. Entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando por todos os séculos dos séculos. Assim seja, Lacordaire, Constantina, 1863. Então, pessoal, esse foi o estudo, né? Eu vou deixar para o próximo vídeo o item 12, porque, como eu falei, são textos grandes, para a gente ter oportunidade de estudar junto aqui cada pedacinho. E lembrando sempre, pessoal, é isso, né? A humildade, ela tem que estar presente no nosso dia a dia.
que a gente possa, ao acordar, já endereçar as nossas preces, pedindo para que tenhamos oportunidade de perceber, pelo menos, aqueles momentos que a gente não esteja sendo humilde, né? E eu acho isso tão interessante porque começa no pensamento. Então, quando é que no seu dia, desde o momento que você acorda, né? Como é que você está processando os teus pensamentos e os teus sentimentos? O quanto você está sendo humilde, né? Então, o que eu convido vocês que me escutam, que estudam comigo, é fazer essa reflexão. Não é se chicotear, como eu fiz muito no início, né? Quando eu comecei a estudar, falei, meu Deus, eu não estou fazendo nada disso. Não é se chicotear, porque isso também não adianta e não funciona, não agrega em nada. Mas é fazer um exercício de reflexão. Será que eu fui humilde? Ai, não fui ainda, legal. Vou tentar melhorar da próxima vez. Hum, eu não fui humilde nessa minha atitude hoje no trabalho, com os meus pais, com meu namorado, com meu marido, com a minha esposa, com meu gato, com meu cachorro. Eu podia ter sido melhor com aquela pessoa que veio me pedir uma informação. Tá, mas eu não fui. Ótimo, eu percebi. Eu vou melhorar da próxima vez. Então, esse é o convite, pessoal. Os espíritos, quando eles vêm trazendo essa mensagem, é um convite para que nós possamos ficar mais atentos, percebendo o nosso comportamento no dia a dia, para assim melhorar. Não é, se vocês já repararam, não é assim, eu nunca vi uma rosa. Aí alguém chega e fala para você assim: não, você já viu, você só não reparou, porque no caminho da sua casa até o trabalho tem 2 jardins com rosas. Aí você fala: nossa, mas eu nunca reparei. Então repara a partir de amanhã. Aí alguém te falou da rosa, no dia seguinte você está passando, você percebe até que tem mais rosas do que você imaginava. Porque elas não estavam ali? Não. Apenas você que não tinha os olhos de ver, né? Apenas você que não tinha reparado. E assim são as mensagens trazidas pelos espíritos amigos. Essas mensagens, elas sempre estiveram dentro de nós, mas a gente nunca olhou, estava distraído. E aí alguém chega e fala assim: olha, será que você foi humilde no seu dia? Amanhã, depois de você ouvir esse estudo, ou a partir da agora que você vai desligar, você já vai falar assim: será que eu fui humilde? Será que eu posso ser mais humilde ainda do que eu já fui? Então fica essa reflexão, tá bom, pessoal? Eu vou terminar por aqui. Eu espero que esse estudo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado de alguma forma e que você pratique a sua humildade, diminua o seu orgulho para continuar no caminho, na jornada da evolução moral. Tá bom, pessoal? Eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!